Olá, olá, meus amores, eu me chamo Yas França, sou a criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos. Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, é só entrar no link aqui embaixo e lá você vai ter todo o catálogo de atendimento. Eu também tenho uma loja de cristais, então todo o meu trabalho tá lá. E bom, hoje eu vim falar sobre a nossa relação com as nossas dores. Já faz algum tempo que eu fiz até um podcast falando sobre isso, que também tá no link aqui embaixo, sobre a proteção que às vezes a gente tem diante das nossas dores, diante da relação que a gente tem com as nossas sombras também. Que é esse lugarzinho mais sensível, esse lugar que vai tocar a gente em diversos momentos aí, para que a gente se dê conta de que tá guardando histórias que ainda não estão muito bem resolvidas. E nesse processo é muito comum que alguns pontos aconteçam. Um deles é a proteção a essas dores, esse lugar em que a gente não deixa que o outro nos toque, porque dói. Então, assim como a gente vai fazer no corpo, se eu tiver com o braço machucado, eu não vou deixar que o outro me toque ou que o outro encoste, eu vou criar uma super proteção naquele lugar que eu tô sentindo dor. Eu também posso fazer isso com as feridas emocionais. E aí, ao invés de eu dar a liberdade para que o outro possa estar perto de mim, para que o outro possa transitar na nossa relação de uma forma aberta, de uma forma com uma base de confiança, com uma profundidade de confiança, eu vou começar a estabelecer muitos limites para que esse outro não toque as minhas dores, não toque as minhas questões. E fazendo dessa forma uma super proteção àquela ferida, que ao invés de eu deixar que elas se curem, que eu encare elas e olhe para elas, na verdade eu vou estar protegendo, permitindo que elas permaneçam doloridas, porque eu não estou olhando para o que está causando dor, eu estou tentando tampar uma ferida que está cheia de microinflamações que eu não estou cuidando. Então, existe esse ponto e também vai existir o ponto em que a gente vai tentar mascarar essa dor. Então, a gente vai abrir pequenas possibilidades para que o outro fale. É aquele, né, o falso ou a falsa desconstruidona, em que a gente vai falar sobre as nossas dores de uma forma relativamente aberta, ali brincando, expondo e tudo mais, mas quando o outro nos toca nesse lugar, né? Quando o outro quando ele toca mesmo, quando ele atinge esse lugar, eu dou limite, né? E aí uma vez eu fiz uma referência, eu né, pensei numa referência quanto a isso, que é justamente o calo, né? Que é quando nós temos o calo, a gente costuma falar, inclusive, né? Ah, eu sou muito tranquila, só não pisa no meu calo. E nessa estrutura, geralmente, é muito esse lugar onde a gente não cuida do calo e fica tolhindo o outro para que o outro não pise naquele lugar que gera dor. E quando esse outro pisa, a gente sente raiva de quem está pisando, que às vezes pode ser, e muitas das vezes, ele tá pisando sem querer, ele nem sabia que ali tinha um calo e que doía. E aí a gente sente raiva do outro sem querer olhar para aquele lugar que é de nossa responsabilidade curar, mesmo que tenha sido feita, causada por terceiros, é nossa responsabilidade curar, né? Outro exemplo que eu costumo dar sobre isso é sobre a vingança, que todas as vezes que a gente se associa à vingança, que a gente fica querendo se vingar de alguém ou de algo, a gente está tentando curar uma ferida que não vai se curar através da vingança, porque a gente está querendo que, na verdade, o outro sinta a dor que nós estamos sentindo. E, logicamente, criar essa dor não faz com que a nossa diminua. Então, por isso que existe uma possibilidade muito grande desse outro, dessa pessoa que se vinga, se viciar na vingança.
porque ela não vai passar a dor dela e ela vai estar sempre provocando dores no outro nessa busca incessante de parar aquilo que está nela. Então, em ambos os casos, o caminho é sempre a gente se voltar pra gente. Ou seja, por que isso me dói? E ok, estou percebendo que me dói há muito tempo e que agora chegou a hora de eu me dar uma nova oportunidade e não deixar e não continuar abraçado a essa dor. Porque quando a gente se associa à dor e a gente não permite que ela sare, a gente começa a perder novas oportunidades para continuar ali agarrado. Então, por exemplo, vamos supor ainda com o exemplo do calo, que eu tô protegendo muito uma ferida no pé, protegendo, protegendo, protegendo. E aí me chamam para um parque aquático. E aí eu, ao invés de ir me divertir no parque aquático, eu penso, eu não posso porque eu tô com uma ferida aberta no pé. E isso vai me gerar dor, e isso vai complicar o que já tá doendo. Então eu evito de ir para esse parque aquático. Então isso também acontece nas nossas relações, como por exemplo, às vezes a gente deixar de se relacionar com alguém porque essa pessoa, às vezes sem querer, às vezes consciente, tocou nessa ferida. E ao invés de a gente se permitir viver uma outra história, uma outra oportunidade, é, se confrontar ali nas nossas sombras para viver essa história, a gente começa a trabalhar para replicar a projeção das nossas dores. Então, em achar que o outro vai ser tão cruel quanto os outros passados foram, ou que aquela pessoa não vale a pena porque ela tocou uma dor sua. Então é claro que muitas pessoas não vão saber lidar com essas dores, mas é sempre um passo muito importante que nós saibamos. Porque quando a gente consegue fazer esse olhar para dentro, entendendo que a dor é nossa, referente às nossas histórias e que só cabe a nós resolver, a gente consegue abrir caminho para que essas outras pessoas cheguem. E geralmente as pessoas que acabam tocando os nossos traumas são pessoas que nos provocam nesse lugar de dar um caminho diferente para toda aquela história que a gente estava vivendo. Então é tão inimaginável, já que eu vivi tantas dores, que é assustador. É assustador para mim sair desse lugar de zona de conforto, porque a dor também pode se tornar uma zona de conforto, para que eu viva uma história que eu não achava que eu merecia ou que não era possível. Então eu continuo num lugar que é o lugar em que é conhecido para mim, mesmo que ainda doloroso, do que me dá essa oportunidade de ultrapassar isso e ter a responsabilidade de lidar com isso, lidar com as dores, as próximas dores que talvez estejam por vir, lidar também com as dores que eu já estou ali tomando consciência e também começar a me reeducar para que eu possa viver uma nova história, né? E de pouquinho em pouquinho ir me desassociando dessas histórias de desvalia, de que eu merecia menos, de estar sempre sendo machucada, enfim. Então, quando a gente se propõe a olhar para as nossas dores, mas também dialogar com elas, né? Sair desse esquema de agiotagem que eu costumo falar, que inclusive também tem um vídeo lá no Instagram falando sobre isso, mas vou deixar um adendo aqui para vocês entenderem que, como eu falei, quando eu falo das sombras, eu tô falando sobre essas histórias que ficam vindo, né, à tona e que às vezes elas entre eu e a pessoa tem essa sombra aqui, que é da minha história e que me faz olhar para aquela pessoa com os olhos da sombra, com o turvo dessa sombra e projetando nessa pessoa a mesma sensação que é do meu trauma, né? Já que a sombra ela tá trazendo um trauma, uma história não resolvida que precisa ser resolvida. Então, quando eu falo sobre a agiotagem, nesse caso, né, é como
se eu tivesse justamente essa dívida que fica me perseguindo e eu fico fingindo que não é comigo. E a cobrança é cada vez maior, cada vez mais apertada nesse sentido, né? Então, quando eu me proponho a dialogar com essas dores, com essas sombras, eu tô começando a tratar essas dívidas comigo, com a minha história e com todas as emoções que ficaram atreladas a esse lugar, a essa sensação, enfim, né, a essa dor. E quando isso acontece, eu vou curando as minhas feridas e vou me tornando cada vez mais flexível para que o outro chegue na minha vida, para que o outro possa adentrar de uma forma verdadeiramente livre, em que nós somos capazes de conversar sobre qualquer coisa e lidar com qualquer sombra que possa chegar no meio dessas conversas e desse caminho de uma forma madura, né? Porque isso também traz uma, uma maturidade emocional, em que eu entendo que tudo referente a mim e a minha história, eu sou capaz de lidar, eu sou capaz de curar, eu sou capaz de resolver e manter esse outro na minha estrutura, na minha vida e não mais ficar super protegendo as minhas dores. Então, quando eu tenho essa noção, quando o outro tenta tocar a minha ferida ou tocar a minha dor, eu já estou preparado para lidar com aquilo como uma ferramenta e não mais como um ataque. E aí agora há pouco veio até uma frase sobre isso, eu estava refletindo e veio essa frase assim de que pessoas inteligentes não vão usar as suas dores como motivos para atacar alguém, mas sim como ferramentas para conhecer a si mesmo, né? Porque no mundo em que a gente vive hoje é muito natural, entre aspas, e comum que a gente se sinta tocado numa dor e a gente ataque. E aí quando ataca, fala, mas você me tocou nesse lugar, então agora você vai pagar o preço e você eu vou te empregar toda a culpa por você tocar nesse lugar. E aí a gente já começa a projetar nessas novas oportunidades um peso que não é referente a elas. Quando a gente consegue avaliar de uma forma como autoconhecimento, como cura-te a ti mesmo, né? A gente vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, doeu. Mas por que doeu? O que me remete a essa dor? E de que forma eu posso me autorizar a viver uma nova realidade? Me abraçando a minha história, mas repetindo para mim quantas vezes forem necessárias de que isso não é uma coisa que está presente no agora. Então, quando a gente olha dessa forma do por que isso me toca, por que isso me deixa reativa, por que isso me deixa dolorida, por que me deixa triste, e a gente desmistifica isso, a gente para de responsabilizar o outro por tudo aquilo que a gente tem responsabilidade em resolver. E junto a isso, a gente também começa a construir relações de maior afinidade e vulnerabilidade, porque a gente começa a exercer a confiança, né? E se esse outro ele utilizar isso como uma ferramenta para me machucar, isso vai dizer muito mais quanto a ele do que quanto a mim. Porque se eu sou tocada nesse lugar, mas eu não entro em combate com esse outro, e sim em autoanálise, eu tô resolvendo dentro de mim a oportunidade que esse outro me deu de olhar para um lugar que dói. Assim como quando a gente vai fazer massagem, tem até uma massagem que eu não lembro muito bem o nome agora, mas, cara, dói em pontos que você nunca sentiu na vida que você tinha no corpo. E isso justamente faz a gente olhar para pontos que a gente nem lembrava que tinha no corpo, né? E tomar consciência de que esses lugares estão guardando
tensões, dores, aflições, né? Às vezes inflamações que precisam ser vistas e curadas, né? E a massagem trabalha muito com isso, inclusive, né? Essa liberação dessas energias. Então, é natural que depois de um tempo a gente fique, pós-massagem, fique se sentindo um pouco mais sensível e vulnerável, porque a gente vai estar liberando essas energias, o corpo vai estar desintoxicando, né? Mas dentro disso, são os momentos em que a gente se dá conta de que aquele lugar dói. Então o outro, ao invés dele estar vindo como um agressor, como uma ameaça, eu estou transformando ele em oportunidade, né? Eu tô utilizando ele a meu favor e não contra mim. Porque toda vez que eu abraço a minha dor e eu excluo o outro que me mostrou aquela dor, eu tô dizendo de que eu continuo contra mim, porque eu continuo me inflamando, né? Eu continuo abraçando as dores no corpo e excluindo as oportunidades de curá-la, e vai chegar um determinado momento em que eu não vou aguentar, né? Em que o corpo vai criar tensões maiores, nós maiores e questões maiores que vão dificultar a cura que eu podia ter tido inicialmente. E aí, dentro disso, uma coisa que eu aprendi nesse lugar mais sensitivo, né, de conseguir sentir as energias dos outros enfim, as suas histórias a partir disso, é entender que dentro de uma emoção, de um sentimento e de uma dor, existem muitas histórias atreladas. Então elas realmente não são fáceis de serem curadas num primeiro, num segundo ou até mesmo num terceiro momento, justamente porque são muitas micro histórias que estão ali compondo aquela emoção e deixando com que a gente sinta cada vez mais aquele incômodo. Então, é natural que quando você se projete para dentro, né, você se introspecte, você encontre várias histórias, você lembre de várias histórias, porque são várias histórias que estão ali naquele mesmo lugar, correspondendo àquele total de dores, né? É como se fossem pequenas nuvens formando uma tempestade. Então, começar a olhar o quanto antes para essas dores é muito importante para que a gente possa começar esse processo de cura e não estender por longos e grandes anos esse processo de dor, de peso, sabe? E eu vejo que muitas pessoas que carregam dor, elas acabam ficando muito ariscas e acabam ficando também de uma forma em que os outros ao seu redor passam a ter medo de lidar com elas. Justamente por isso, porque você tem você pode brincar até a segunda página, ou você pode tocar até a segunda página, só não toca no calo. E nem sempre esse outro vai saber esse limite entre o que é a autorização que você dá e o que te dói, porque só você vai saber dizer sobre isso. Então, entendem como isso gera uma baita confusão? Porque é um limite que nem sempre a gente consegue mensurar, sabe? Então, quando a gente começa a liberar essas dores, a gente fica cada vez mais liberto para se relacionar com o outro numa livre demanda, digamos assim, em que o outro pode ser quem ele é, nós podemos ser quem nós somos e a gente está aberto a essa experiência de lidar com as nossas sombras de uma forma muito justa, muito acolhedora, muito amorosa. E eu acredito que todos vocês aqui que me assistem, assim como eu, prospectam para as suas vidas, assim eu espero, relações muito verdadeiras em que a gente pode falhar, em que a gente pode, às vezes, desmoronar diante das nossas dores, que a gente possa até mesmo entrar nessa reatividade como uma forma de também se permitir dialogar com essas sombras, tendo pessoas ao nosso lado que são capazes de acolher a gente quando a gente precisa. E também entender e dar
conseguir estabelecer essa separação entre o que de fato está relacionado à história que a gente está construindo e o que vem de passado da outra pessoa, né? E aí é um outro ponto muito interessante e importante, porque as dores de alguém também falam sobre o passado dessa pessoa. E nem sempre excluir esse passado é o melhor caminho. Pelo contrário, a gente consegue entender e ler a pessoa pelo qual está ao nosso lado, e aqui pode ser amigo, pode ser parente, pode ser relacionamento amoroso, enfim, até quanto a nós mesmos, a partir da leitura dessas histórias, da consideração dessas histórias e desse auxílio também para que essa pessoa, seja você ou seja outra, ela possa fazer o que precisa ser feito, né? Então, hoje esse vídeo vem falando sobre isso, né? Sobre a forma como a gente lida com as nossas dores. Se tiver algo muito difícil por aí de você compreender, conta comigo. Lá na Cristálias a gente tem mais de 10 atendimentos que são super preparados para lidar com as nossas sombras, com as nossas dores e fazer esse caminho que é muito bonito, porque eu digo que as sombras, elas têm muitíssimas ferramentas para nos ajudar. E se a gente olhasse para elas com mais amorosidade, menos medo, a gente descobriria grandes tesouros nesse processo. Então, caso você esteja interessado ou interessada ou interessade em viver esse caminho, eu vou ficar muito feliz de estar com você nesse processo. É só me chamar lá. Os cristais também, eles vão, cada cristal com a sua leitura, caso você faça uma escolha por seguir esse caminho pela cristaloterapia. Então, que estejamos juntos, né, nessa. E curte, comenta, compartilha com quem precisa olhar para as suas dores com mais amorosidade e ativa o sininho para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo.